a coisa mais terrível que pode acontecer comigo, a pior coisa que pode acontecer comigo é eu perder a noção, eu perder o entendimento de que eu estou a todo momento conectado com essa mesma força, com esse Criador. Eu separei aqui 3 ensinamentos de 3 sábios desse livro que chama A Luz Além, a luz que vai além, né? Tem a luz que é a mais comum e tem uma luz que é a luz, uau, além do imaginado, né? Esse livro fala dessa luz além, the light beyond, a luz além. O que significa ter temor a Deus? Então, basicamente são 2 perspectivas, tá? Por um lado, temor a Deus significa você ter uma grande reverência e admiração pelo ser que criou todo o universo, né? E ver a si próprio como, sabe, algo muito pequeno diante de tamanha grandeza. E isso, então, evoca esse sentimento de admiração, sabe, de reverência. Uau! Imagina, você olha para o mar, para o oceano, você vê a imensidão daquilo. Você olha para os céus, para as estrelas, para o sol, para o universo, para a lua, para as plantas, e para a natureza, e para os animais, e para o corpo humano, e para a nossa biologia, e para os nossos órgãos, e cada detalhe da realidade. E você conclui e sabe que isso tudo é obra de um Deus, de um Criador. Tudo isso. Então, isso traz essa admiração, esse temor, essa reverência, essa... Uau! Esse é um lado do temor. O outro lado do temor é a ideia de que a coisa mais terrível que pode acontecer comigo, a pior coisa que pode acontecer comigo, é eu perder a noção, eu perder o entendimento de que eu estou a todo momento conectado com essa mesma força, com esse Criador. A pior coisa que pode acontecer para um ser humano é, por um momento, esquecer completamente da sua conexão intrínseca com esse Criador. Porque no momento que a gente esquece essa conexão, que, diga-se aqui de passagem, é uma conexão constante, não existe um momento em que você esteja completamente desconectado do seu Criador. Não existe isso. Não existe isso. Não existe nada nessa realidade, seja física quanto espiritual, que esteja desconectada com o Criador. O que existe é uma ilusão, uma falta de consciência em relação a essa conexão constante. Isso existe. Essa ilusão, a gente torna ela real, quando a gente se apega a ela, quando a gente permite que ela entre na nossa consciência. Mas o fato é que nós nunca estamos desconectados do Criador. O que existe, de novo, é a falsa impressão de que nós estamos desconectados. No entanto, essa falsa impressão, essa ilusão de desconexão com a luz, é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa. É a pior coisa. Porque é a partir dessa consciência que todo o resto, né, negativo, toda negatividade ocorre, entra na vida da pessoa. Porque ela esquece desse simples fato de que ela está constantemente conectada com Deus. Mas no momento que ela esquece isso, no momento que ela acredita na ilusão da desconexão, então ela abre a porta para Hasbe Shalom, todo tipo de infortúnio. Você precisa considerar a si mesmo como o nada, como se fosse nada. Ele começa falando isso, olha, amigo, você precisa considerar você como se fosse um Zé Ninguém. Você tem que entender isso, você tem que considerar a si próprio como se você fosse nada, como se você não fosse nada. E aqui a gente já começa a conectar as coisas. O Maggid Mezritch é da mesma linhagem, por assim dizer, do Baal Shem Tov. E aí aqui você já consegue, depois da nossa primeira explicação, da primeira coisa, do primeiro ensinamento que nós vimos aqui na aula, a gente consegue meio que entender o que ele está querendo dizer aqui. Quando ele diz e fala, olha, você tem que considerar a si mesmo como se fosse o nada,
Isso automaticamente precisa trazer aqui para nossa mente, de novo, a ideia de temor ao Criador. Isso de você se sentir nada, né? Considerar a si próprio como se fosse um nada, um Zé Ninguém, tem o objetivo de nos lembrarmos do quê? Da grandeza do Criador, que quando comparado ao Criador, nós é como se fôssemos nada. Então começa assim. E ele continua dizendo: você precisa entender que você não tem mérito nenhum, nem tampouco você tem boas ações creditadas a você. O Magid aqui você vê que ele tem um discurso bem, vamos dizer, forte, né? Primeiro ele começa dizendo, olha, você precisa considerar a si próprio como se você não fosse nada, como se você fosse um Zé Ninguém, né? Dá para ver o quanto sucesso o Magid ia fazer nos dias de hoje, né? Se ele tivesse um Instagram para poder escrever isso aqui, ó, você precisa considerar a si próprio um Zé Ninguém, tá? E não apenas isso, ele continua, ele fala, você também precisa entender, tá? E chegar à conclusão de que você não tem nenhum mérito. Você não tem mérito nenhum. E nem boas ações como crédito. Ainda que você cumpra os mandamentos e faça boas ações, você tem que saber que não é você quem está fazendo isso. Olha, isso daqui, cara, eu tenho que falar, sabe? É o tipo de ensinamento que quebra o nosso ego, sabe? Quebra o nosso ego. Só esse ensinamento, só ele só. Não precisa de mais nada, não precisa de tanta coisa, mas só esse ensinamento, ele já tem um poder de trazer tanta luz e santidade de dentro da nossa alma, que às vezes a gente não consegue nem entender isso. Mas só esse ensinamento aqui, olha, você tem que entender e saber que você não é nada. Você não tem mérito ao seu favor e nem boas ações. E você tem que saber e entender que, ainda que você cumpra os mandamentos, ainda que você vá lá, cumpra os mandamentos, cumpra o Shabat, faz todas essas coisas, acende vela e reza de manhã, e reza de tarde, e reza de noite, e faz todas essas, né, esse monte de conexão espiritual, e tzedakah, e techuvá, e todos esses mandamentos, você tem que saber uma coisa: não é você que está fazendo isso. Não é você que está fazendo isso. Você está agindo através do poder que o Criador investe em você. Todas essas coisas legais que você só faz porque o próprio Deus, ele age através de você. Em outras palavras, quando você faz uma boa ação, não é você que está fazendo essa boa ação. É Deus fazendo essa ação através de você. É isso que ele está falando aqui. O Daniel quer falar. Fala, Dani, fala. Desculpa atrapalhar aí. Tem uma pessoa, um cidadão aqui, como você me ensinou, né, meu mestre? Tá me incomodando aqui com essa questão, porque assim. Então, aí o que ele tá buzinando na minha orelha aqui para você entender? Então, já que a gente não faz o bom, então, e a responsabilidade do ruim, então a gente fica. Ele quer se isentar. Então, dá uma resposta para ele aí para me ajudar, porque ele tá querendo se livrar do lado. Então, eu também agora não faço mais ruindade, já que eu não faço bom. Aí agora a mente aqui tá. Ah, então que bom. Então já não tenho mais responsabilidade. E agora? Como é Muito que eu me bom. resolvo aqui? Muito boa a sua pergunta. Muito boa a sua pergunta. Então, se todo o bem que eu faço, quem faz é Deus, então o que pensar do mal? O ponto todo, inclusive da própria Teshuvá, quando a gente fala em retornar à essência, uh, só comete o mal quem não tem temor a Deus. A pessoa que tem temor a Deus, ela é incapaz de cometer o mal. Por quê? Porque a pessoa que tem temor a Deus, ela está a todo momento consciente da sua conexão com o Criador. Portanto, ela sabe que a todo instante o Criador está agindo por meio dela. Sendo assim, a sua resposta ela é dada. Posso dizer que o bem é feito com uma essência e o mal é feito com vontade. Não, você pode dizer que a pessoa conectada com Hashem, a pessoa conectada e temente a Deus, a possibilidade
da realização do mal, ela é inexistente. Não existe escuridão aonde a luz ela é revelada e completa. O pensamento da maldade simplesmente não existe. E com isso, a impossibilidade da realização do mal. Para quem tem temor a Deus e para quem está conectado com o Criador, o pensamento da escuridão, o pensamento da maldade simplesmente não existe. Não é algo a ser considerado. Se o mal é considerado na sua mente, é porque antes você não teve temor a Deus. Ficou claro? Perfeito. Tá bom. Você, amigo, você é como um shofar. Você é como um shofar. Exatamente esse shofar que a gente toca em Rosh Hashanah, você precisa enxergar a si próprio como se fosse um shofar. Por quê? Porque o shofar, por ele próprio, ele não tem som. Ele não contém nenhum som. Não é? Quando você ouve de manhã lá, o professor compartilha lá o shofar sendo tocado, aquele som que é produzido, não é produzido pelo shofar. Ele não tem, o shofar, ele próprio, ele não tem som nenhum. O som que ele emite tem uma outra fonte. Então você precisa entender e enxergar a si próprio como esse instrumento, como um shofar, que é tocado pelo Criador. Por isso, é que nós lemos em Isaías, como visto no começo, eleve a sua voz como um shofar, entendendo e sabendo que você mesmo é vazio, você não é nada. E tudo de bom que sai de você, o som que é produzido através de você, é algo que vem do próprio Criador. Isso, realmente, amigos, é um ensinamento muito poderoso, porque a próxima vez que você estiver fazendo uma boa ação, você vai saber que naquele momento, pelo menos naquele momento, não existe separação nenhuma entre você e o Criador. Tá bom. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, durante todo esse período de preparação, eu sei que eu já falei isso, mas é importante trazer de novo. Aumenta em reza, aumenta em tzedakah e aumenta em techuvá. Tá bom? Essas três coisas. Foca nisso. Techuvá, tzedakah e tefilá. Tzedakah, retorno à essência, retorno à sua essência, retorno ao Criador, e oração, e tefilá. Tá bom? Tzedakah, techuvá e tefilá. Foca nessas três coisas. Aumenta isso. A condição para que você seja um com o Criador é você diminuindo a si mesmo. É um grande ensinamento que a gente vê, né, do próprio rei Davi. Aquele que se diminui, o Criador eleva. O que significa? Significa que quanto menos de você, mais do Criador em você.